Desde que eu iniciei a segunda temporada, a minha ideia era trazer um pouco mais de mim, um pouco mais de quem sou eu, um pouco mais da Dani por trás do microfone. Então, desde que eu comecei a planejar esta temporada, que isso começou no começo do ano passado, demoraram 10 meses para que o planejamento acontecesse, e depois que eu conseguisse colocar a ideia toda no ar, eu venho pensando em trazer por aqui elementos que costurem e construam a minha história que me trouxe até aqui. Por que eu falo sobre isso? Porque eu falo de uma vida de transformação e de uma vida mais consciente. Então, por aqui, nos episódios anteriores, o Daniel sempre esteve aqui contando para nós e me ajudando a trazer elementos para os temas centrais aqui do nosso podcast. Depois do Daniel, que falou comigo sobre parentalidade, falou comigo sobre educação livre, falou comigo sobre a aprendizagem das crianças nômades, eu trouxe aqui também o Vinícius, o meu filho mais velho, que ele trouxe para nós elementos sobre uma vida autônoma, como ter uma vida mais autônoma, como ser educado para uma vida autônoma. Minha mãe passou por aqui e trouxe a sabedoria de quem já era viajante há muito tempo. Minhas filhas passaram por aqui e agora eu trago um convidado super especial, que é o meu irmão do meio, meu irmão mais novo. Ele é um cara foda, um cara do barulho, que trará vários elementos de quem sou eu, de quem somos nós e de como que nós chegamos até aqui e nos tornamos seres autônomos e conscientes. Acho que foi um pouco de trabalho da minha mãe. Então, vem ouvir essa história. Vem com a gente. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Minha família está na estrada há mais de 2 anos e por aqui eu compartilho reflexões sobre uma vida nômade, uma vida consciente, mas é claro, com uma pitada de dane-se. Então, vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. Então, começando do começo, esse daqui é o Adriano, que eu falei pra vocês, meu irmão mais velho, só que ele é meu irmão do meio. Eu tenho um irmão mais velho que chama Cristiano e eu sou a caçula. Então, nós somos em 3, esse daqui é o meu irmão do meio. Meu irmão do meio, ele tem 2 anos de diferença de mim. Eu já falei pra vocês que eu tenho 40, então se ele não quiser contar a idade dele, vocês Que façam isso? as contas aí. Adriano é oceanógrafo por formação. Adriano hoje mora no Rio de Janeiro. Adriano hoje é casado com a Clariana, minha cunhada querida. Obrigada, Clary. Clary! Então, vou fazer esse bate-papo aqui com ele, porque de repente podem vir elementos aí interessantes da minha história, e daí vocês vão entendendo como é que nós chegamos até aqui nessa vida consciente, nessa vida maluca, beleza? Então, vem comigo. Cara, que privilégio, né? Que honra estar nesse momento, nada combinado, nada definido, de repente os astros se juntam e falam, não, vai pra lá, tô aqui em São Sebastião, né? Do Rio de Janeiro para São Sebastião, e fiz esse convite aqui maravilhoso da minha irmãzinha, linda. Que massa, obrigada. Obrigada por você topar. Afinal de contas, para quem não sabe... Pensei, hein? Pensou? Oh, poxa vida, final, né? Que desafio, né? Gente, Adriana é aquela pessoa que responde minhas caixinhas de pergunta desde que eu não tinha ninguém, entendeu? Eu sou fã Ele total. É fã. Total. Ele é fã e ele faz collab, entendeu? Aí eu crio junto com ele. Mas de verdade mesmo, sabe aquelas caixinhas que você põe lá no Instagram, ou aqueles podcasts que você faz e ninguém ouve, ninguém responde? Adriano Mas sempre você tá é a única lá. pessoa que me ouve. Eu faço isso na rede toda. Mentira. Boa! Mentira. Você acha que eu vou perder essa oportunidade de estar de alguma maneira contribuindo com essa sua jornada maravilhosa? Não, tô lá. Ninguém melhor, cara. Lógico. Obrigada mesmo. Meu, de coração mesmo. Obrigada, porque realmente, eu acho que eu já falei algumas vezes, é muito difícil quando você começa na rede, ninguém fala contigo, você fala sozinha, né? Imagina. E daí você fica falando sozinha, as pessoas falavam assim, meu, responde a caixinha de pergunta pra você mesma. E daí, tipo, você pensa naquela possibilidade, e você fala, mas daí como é que eu vou responder a pergunta que eu mesma fiz? Você fica naquela, né? E de repente... Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, porque eu, na realidade, tento não me expor. Na verdade, é porque eu não quero pensar nisso, vamos dizer assim, né? No sentido... E daí eu vejo você fazendo umas coisas assim super... audaciosas, desafiadoras, assim, diferentes. Aí eu olho e falo, cara,
olha como ela está se jogando na parada. Eu acho isso demais, cara. Eu acho isso muito legal. Uhum. E isso eu acho que é algo que me estimula também. Falar, deixa eu tentar contribuir de alguma maneira. Afinal, cara, Sim. que energia que tá ali. Legal. Que massa, que massa. Eu falo de vida consciente, né? E que de repente, acho que até o fato da gente se apoiar é consciência também, se você pensar, porque é relacionamento entre irmãos, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Isso é uma coisa que é espontânea, né? Sim. É o que você falou, você não tem irmão. É uma coisa que você não precisa ter a sua motivação envolvida. A motivação ela vem pelo simples fato de não, minha irmã que está fazendo. Não importa, eu vou apoiá-la, vou estar junto e quero estar junto, independente do que for, do que você estiver fazendo. Uhum. Eu acho que isso é legal demais. Eu estou tendo essa oportunidade, eu considero uma oportunidade. Legal. Aos Legal 42 mesmo. anos. Depois dos 40, gente. Aos 42 anos, eu falei, não, minha irmãzinha, né? A Dani será sempre a Danizinha, não tem como ser diferente. Bom, então, acho que o Adriano pode se apresentar, pode começar dizendo quem ele é, porque eu falei aí quem ele é aos meus olhos, né? Ele pode dizer quem ele é aos olhos dele. Sim, bom, Adriano, né? Sou filho da Cecília e do Fernando, com muito orgulho, e muito abençoado por isso. Irmão da Dani, irmão do Cristiano. Tenho o prazer, eu acho que vale a pena, antes de me apresentar de qualquer maneira, dizer que eu sou essa pessoa, rodeada de todos esses gigantes aí que me construíram, né? Na realidade, sempre estiveram do meu lado e é a minha maior referência da vida. Mas sou Adriano, cara, eu considero, acho um cara muito sonhador, sou um cara apaixonado pelo mar. Desde pequeno sempre fui muito apaixonado pelo mar, pela natureza. Curioso, uma curiosidade que me move de uma forma assim. Eu consigo pensar em vários momentos da minha vida, aqueles momentos que minha curiosidade, minha vontade de ampliar conhecimento, mas me moveram. Tá? Um cara alegre, um cara espontâneo, que estão aí vivendo a vida. Graças a Deus, muito bem casado com Clariana. Né? Vivo no Rio de Janeiro, depois de ter percorrido uma longa jornada aí, em função da vida profissional. Minha paixão pelo mar me levou à oceanografia. Sou oceanógrafo, com muito orgulho. Tá? E é isso. Acho que dá pra gente fazer um resumo de tudo isso. Legal. Eu acho que uma das coisas que nós podemos começar a conversar, né? Você falou dessa parte curiosa. Eu me lembro que realmente você sempre foi muito curioso mesmo, desde muito pequeno. Adriano sempre foi aquele de cutucar bichinho, de mexer na plantinha, de fazer as coisas assim. Então eu percebo esse seu lado curioso desde muito pequeno, né? E depois sempre uma dedicação a quem você quer ser. Isso é uma coisa que acho que a gente até antes de começar a entrevista estava conversando, né? Mas é algo que a gente pode trazer para cá, que você sempre soube quem você queria ser, pelo menos é o que me parece. Não sei se você tem essa impressão de você mesmo. Vamos lá, né? Eu acho que eu sou muito consciente em cada momento que eu estou. Sempre tive um norte. Tá? Não exatamente a pessoa com quem eu queria ser, tá? mas um norte com alguns objetivos assim, tangenciando que me davam uma orientação. Então, eu não idealizava exatamente a pessoa que eu queria ser dali dos meus 20 anos com 60 anos. Eu acho que eu tive vários momentos, e em cada momento eu quisesse ser uma pessoa no sentido de objetivo. E a partir do momento que eu chegava o mais próximo possível, eu começava a idealizar um outro passo, porque a maturidade, outras influências que eu recebia, novas visões, o mundo ao redor estava mudando. Então, eu percebi tudo isso mudando e eu
consigo identificar exatamente alguns momentos que eu fui setando esses novos objetivos e novas pessoas que eu queria ser. Né? Eu já tive um momento que eu quis ser o Jacques Cousteau. Vou ser o oceanógrafo para quê? Eu estava totalmente ali influenciado aquelas primeiros vídeos que o Jacques Cousteau tinha publicado. A mãe me deu uma coleção do Jacques Cousteau de Natal. Porque passava no Fantástico algumas imagens e tudo mais. Sim. E eu amava aquilo, eu parava tudo para ir lá e olhar aquilo, que aquilo me trazia essa questão de curiosidade. Então, eu me lembro que uma das primeiras personalidades que eu idealizei, falei, cara, eu gostaria de ser aquele cara ali, o mais próximo possível que aquele cara hoje me mostra. Né? E era o Jacques Cousteau. E a mãe comprou uma série especial do Jacques Cousteau, que contava toda a história dele, várias aventuras dele. É isso aqui que eu quero para minha vida. Então, ali foi um primeiro momento que eu idealizei algo que eu queria. Queria chegar próximo àquilo. E depois disso, outras fases também foram chegando e guiando minha trajetória. Mas uma coisa, você está certa, que é estar sempre ligado ao mar. Para mim, isso é uma questão que me norteia, sabe? Me deixa ali naquele ambiente eu conheço, eu gosto, eu me sinto realizado, tanto pessoal como profissional, meus esportes, minha vivência, minha fé, minha fonte de energia, está muito ligada a isso. Então, se tem algo que norteou, essa relação com o mar, mas em termos do que eu queria ser como pessoa, em cada momento assim, foram tendo fases. Eu posso dizer que hoje eu estou numa fase bem diferente do que aquela que eu pensava ser o Jacques Cousteau. Eu acho que cheguei a conseguir aquela visão que eu tinha e depois eu vim projetando outras. Assim. Então, nunca foi a mesma, sempre num norte comum, mas sempre se renovando. O que eu acho mais louco disso tudo é que, agora que me veio, né, a sua relação com o mar, ela também traduz muito quem você é agora, eu pensando, né? Porque você é um cara que sempre gosta de estudar. Gosta de estudar, gosta de saber as coisas. Então, assim, a sua relação com o mar, que eu posso observar, né? Ela tem toda uma relação de lazer, de desenvolvimento atlético, esportivo, sei lá, sim, né? De fazer várias modalidades no mar, mas ao mesmo tempo você buscou um conhecimento teórico e técnico em relação ao mar, né? Que não foi de, eu só vou viver no mar, eu vou viver perto do mar e eu vou entender o que acontece no mar, né? É mais ou menos o que eu consigo enxergar, assim. Sim. Você colocou vários aspectos assim. Bom, primeiro, minha relação direta. Hoje eu pratico uma série de esportes na água, né? Preferencialmente no mar, de surf, stand-up, kitesurf, dentre essas modalidades, várias variações dentre elas, mas eu me dedico a isso, gosto muito de fazer, mergulho e tantas outras atividades. E essa curiosidade de querer entender o que era o mar era justamente porque quanto mais eu me aproximava desse ambiente, de todo esse contexto, eu vi poderoso quantas curiosidades tinham por trás daquilo. Porque você eu olhava para uma onda quebrando, para a forma de uma praia, para o relevo do lugar, eu falei, cara, tem que ter alguma explicação para tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa cética. Eu sempre fui questionador e sempre buscava essa minha questão da curiosidade, né? Eu sempre fui em busca de entender, porque tudo tem algum porquê. Né? Essa é a minha busca, assim. E chegou no momento que eu olhava para aquele ambiente todo, a quantidade de informação que ele me trazia, eu só pensava uma coisa, eu preciso entender
Não é possível que toda essa interação que ocorre aqui, ela é aleatória. Eu quero entender, eu quero influenciar e ao mesmo tempo, a mensagem que eu comecei a receber, influenciado pelo Jacques Cousteau, de que toda essa beleza estava ameaçada. Existe isso, existe esse propósito. Então existe esse propósito que não é só a curiosidade, não é só uma questão Sim. egocentrista, né? No sentido, eu quero conhecer tal, eu vou estar satisfeito. Sim, sim. Eu sinto que eu posso fazer alguma coisa por isso. Né? E fui buscando vários meios de realizar isso. Fui para a academia, né? Que eu realizei o meu primeiro mestrado em zoologia, que era total busca de ciência, entender, classificar, descobrir. É quase como se fosse ver o que tem. Era aquela minha vontade, né? Muito motivado pela curiosidade. Num segundo momento, eu olhava e falava, pera lá, todo mundo está no litoral. E todo mundo no sentido figurativo. Todo mundo quer um espaço no litoral. Essa era a minha percepção. E depois eu fui aprender que isso era uma realidade. A humanidade vive na zona costeira. E isso só me trazia uma atenção. Esse ambiente está muito ameaçado. Tem questões aí muito complexas de se resolver. Tá? E daí me motivou o interesse de ajudar de alguma maneira na gestão. Será que dá para mexer no território, na ocupação desse ambiente? Dá para influenciar de alguma maneira para que isso seja o mais ordenado, o mais consciente possível e sustentável no fim das contas? E por fim, hoje, eu tenho uma outra visão no sentido de que eu entendi que onde eu mais conseguiria contribuir era no desenvolvimento. Tá? Porque ao mesmo tempo eu olhava e observava que era ali que tinha mais impactos. Então, meu único pensamento foi, ao invés de eu tentar controlar de fora isso, eu vou participar disso. De lá de dentro eu vou conseguir influenciar muito mais, eu vou conseguir trazer uma realidade para aquilo ali diferenciada. Então minha busca está muito ligada a isso. Então em cada momento na vida sai da curiosidade, passa por uma maneira de tentar influenciar, vem daí um amadurecimento e olhar, pera lá, onde eu influencio mais, então eu vou por esse caminho. Então essa guia foi se amadurecendo e se norteando dessa forma. Eu acho que, de certa forma, fomos educados para essa vida consciente, talvez. Agora pensando, porque eu fui trabalhar com psicologia social, fui trabalhar questões sociais, enfim. E agora você está dizendo que, além de você curtir o mar para esporte, para lazer, existia uma consciência de, não sei se de reparação, né? Uhum. Mas essa questão da consciência em si, né? Você percebe isso em você? Percebe isso na gente? De, tipo, se ligar para que a vida tem outras questões, sem ser aquelas das quais nos mostram no cotidiano e no dia a dia e popularmente nos mostram? Sim. Tem algumas passagens assim na nossa vida, né, que eu sempre me traziam mensagens importantes assim, e que vai desde os nossos avós, né, seja o vô Cilo, né, com tudo que ele realizava, o quanto que eu lembrava o quanto a casa dele era frequentada de pessoas que vinham de alguma maneira pedir uma ajuda ou que seja bater um papo, porque ele era super comunicativo e das poucas vezes que eu das vezes que estava na casa dele, sempre tinha um episódio desse tipo. Sim. Tá? Ambas as vós, a avó Dininha e a avó Nancy, sempre tiveram toda uma dedicação com o próximo, nos trabalhos que elas faziam junto à igreja, junto à Santa Casa. Sempre tinha uma mensagem nesse sentido. Né? A mãe, né, que é uma pessoa que, cara, eu acho que desde que a gente se conhece por gente, ela sempre esteve envolvida de alguma maneira em
em algum trabalho assistencial, né? Seja Sim. contribuindo, de alguma forma ela estava contribuindo. Né? O que eu quero trazer aqui assim, nesse sentido de que não importa o quanto contribuía, mas sempre nós tínhamos a mensagem que contribuir é importante. E isso traz a visão de olha para fora. Né? Graças a Deus a gente sempre teve uma oportunidade de nos preocuparmos com a nossa vida e prosperidade e tudo mais, mas sem grandes preocupações que nos permitiram também exercitar essa questão. Olha para fora. Veja os outros, como que eles estão, como eles estão se sentindo, se precisa ou não precisa. E olha para o meio ambiente. Né? Afinal, nossos pais sempre nos levaram a passear por lugares e essa visão de olha a beleza da natureza, olha o quanto dá para interagir e tudo mais, sempre foi passada. Né? Não que precisasse ser algo falado, mas estava ali em todas as atitudes de levar até o lugar, de ir presenciar uma praia, de ir presenciar um visual legal, um pôr do sol, um lago no sítio velho, sabe, nadar no lago, fazer umas questões que nos conectaram automaticamente com pessoas e o lugar e tudo mais. Então acho que isso nos influenciou bastante, né? Para ter essa visão. Eu lembro que a primeira viagem de avião que eu fiz, acho que foi a que você fez também, não sei, mas foi para Natal. Natal, é verdade, Lembra? é verdade. A gente foi para as dunas lá, fizemos passeio. Agora você está falando isso, estou lembrando, nossa, na época não se viajava de avião, né? Sim, assim, a gente teve essa oportunidade. Corriqueiramente, né? Sim. E você está falando que a gente sempre foi levado, no final das contas, sim. Eu tinha 10 anos, acho. Pois é. 10, 12 anos. Nós fomos para Natal, né? E isso me marcou muito, porque foi minha primeira viagem de avião para Natal. Meu, saí pro outro lado do Brasil, né? Sim. Assim, Sim. Tão jovem. Então, realmente, acho que eu até brinco com o Daniel às vezes que os meus filhos, por exemplo, a gente pode esperar. Não estou fazendo profecia nenhuma porque eu não quero profetizar a vida de ninguém, mas que a gente pode até esperar a ausência deles, porque nós já fomos educados a não estar, por mais que os pais querem a gente por perto, né? Então, de certa forma, eu me lembro quando você saiu de casa, com 17 anos, você foi fazer intercâmbio e depois você não voltou mais para casa, basicamente, né? Exatamente. Na realidade, eu saí de casa com 15. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 15 anos. Eu voltei com 16. Aí eu fiz lá 6 meses de colégio, que precisava regularizar a questão aqui no Brasil. E com 17 eu entrei na faculdade. Então foi uma questão muito rápida, assim, e muito precoce, né? No sentido de tudo que estava acontecendo, né? Então, isso para mim foi sempre essa sinalização dos pais, tipo, cara, vai, né? Já que você quer, né? Você tá com tanta vontade, assim, de buscar seus sonhos, cara, segue lá, né? Sim. Então, sem dúvida, sempre foi pra fora. Pra fora. E daí, do nada não, né? Mas, de repente, você resolveu que você ia ser oceanógrafo, né? Que eu não sei hoje como que tá a profissão. Sim. Mas naquelas alturas era vanguarda, acho. Era diferente. Era um contexto bem diferente. Porque no Brasil tinham 3 faculdades. Né? Tinha a faculdade a UERJ, do Rio de Janeiro, tinha a Univale, em Itajaí, que é onde eu vim estudar depois, e tinha a FURG, no Rio Grande do Sul. Eram essas 3 faculdades, e eu lembro que eu prestei as 3, tá? Fiz as 3, fui para o Rio de Janeiro, fiz a prova e tal, não sei o quê. Passei na primeira fase, mas na segunda fase, eu lembro até de ter conversado com os pais, assim, tipo, cara,
Rio de Janeiro, né? Vai pra lá, É. dá uma olhada, né? É. Rio Grande do Sul, fui lá pro Rio Grande do Sul, lá na FURG, que é numa cidade que é de Rio Grande. Lá nos Cafundó do Rio Grande, um lugar também que eu olhei, impressionante, um ambiente assim muito, muito legal, do ponto de vista da oceanografia muito interessante, mas inóspito. Tá? E no meio desse termo, Santa Catarina, ali na Univale, que eu olhei e falei, cara, esse lugar aqui, né, pequeno, tranquilo, né, e até analisando junto com os pais à época, porque eu era um moleque. Né? Então o contexto da oceanografia nessa época era esse, tipo, não tinha muito o que você fazer, era uma dessas três e passa e vai, né? E toda aquela incerteza no sentido profissional, prosperidade, né? O que o oceanógrafo faz da vida? Sim. Era o que os pais perguntavam naquela época. Eu só queria olhar pro Jacques Cousteau. Olha o Jacques Cousteau. Mira no Jacques Cousteau. Mira no Jacques Cousteau. É lá que eu tô olhando, então fica tranquilo que vai dar tudo certo. O cara tá fazendo série, vídeo, tudo mais. Esse negócio é bom. Vai dar certo. Exatamente. Então é nesse contexto que eu escolhi a oceanografia e investi nisso, graças a Deus. Tipo, aquela chama que me provocava, falava, vai, tá tudo estranho, tá tudo difícil, tá tudo desafiador e tudo mais, mas cara, vai que tem um pote de ouro lá. Eu me lembro, né, eu fui... Quando a gente tem irmãos mais velhos, eles vão primeiro para todos os lados, então a gente vai se inspirando, a gente vai vendo o que acontece, né? E eu me lembro, fui quando você foi procurar casa, acho, em Itajaí, Isso, eu fui junto. Uh, e depois, Adriano já morou em vários lugares, atualmente mora no Rio, né? Morou aqui em São Sebá, morou no Rio antes. A nossa família é todo mundo meio nômade, né? E o Adriano já deu altos rolês também, né? Você já deu várias viagens, né? Você Sim. já teve no decorrer da sua história. Então, acho que é legal, tipo, que história que conta primeiro, né? Tem que ter grana para viajar, esse é um ponto. Não tem então, jeito. sua organização... Conta aí sua organização, acho que calendário é importante contar. E como é que você se planeja aí? Você deixa uma grana para viagens? Conta aí da sua viagem mais surreal. Tá. Bom, como você falou, primeiro eu já rodei aí em vários lugares, morando em vários lugares, né? Já com a nossa família desde você já deve ter comentado algumas vezes, né, dos giros que nós já demos com a família de São José dos Campos. Nem comentei. São José dos Campos, Jacareí, Mojimirim, umas 3 casas, talvez, né, de mudanças, né? Daí depois eu fui para Santa Catarina, depois eu fui morar na Bahia, em Porto Seguro. Não, na realidade eu fui para o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro para Bahia, em Porto Seguro, de Porto Seguro para São Paulo, capital, São Sebastião, Rio de Janeiro de novo, que é onde eu estou nos últimos 6 anos. Então depois dessa fase mais aventureira, assim, que eu ia para onde eu conseguia ir, né? E mesmo assim... deu altos rolês na adolescência, né? Vários rolês muito Agora legais. Agora eu tô pensando. Muito legais. Tem uma questão também que o Cris, né, o nosso irmão mais velho, já estava começando a dar os seus pulos. Cris, vem pra cá também, viu? Vai ter que vir, lógico. Ele não vai passar assim. Mas daí o Cris já dava os pulos e eu, cara, vou nesse vácuo aí, porque parece que o rolê é legal, né? E foi bem bacana, conhecemos Chapada Diamantina, vários lugares na Bahia, Trindade, o litoral aqui do litoral sul do Rio de Janeiro, né? Paraty, Saco do Mamanguá, toda aquela região ali da Ponta da Joatinga. Cara, a gente desbravou aquilo ali de uma maneira. A Ilha Grande. Cajaíba, o Pouso da
Cajaíba. Cara, desbravamos ali de uma maneira muito legal, numa época que aquilo era alto astral. Né? Aham. Aí depois dessa fase aventureira, eu comecei a compreender que dava para eu viajar trabalhando. Né? Então, desde que eu fui para Porto Seguro trabalhar lá, eu trabalhava na prefeitura de Porto Seguro, eu já olhava várias oportunidades de eventos que tinham, evento em Recife, vai ter um evento em Santa Catarina, né, onde eu já conhecia, mas para mim, aquilo ali de ir viajar a trabalho era uma coisa que eu falava, cara, eu me sentia realizado. Aham. Né? E isso foi amadurecendo e depois eu comecei a ver que dava para buscar outras oportunidades. Né? E em busca desses, tanto da ambição profissional como a de viagem, eu consegui conhecer lugares espetaculares, espetaculares. Cheguei para a Holanda, cheguei para a Bélgica, Alemanha, fui para Espanha, Estados Unidos, tudo para fazer cursos da área portuária, que era o que eu trabalhava, mas que eu olhava e falava, cara, eu quero dar um pulo lá. Né? E cada porto que eu passava, na realidade, eu estava conhecendo um lugar. Cara, eu Então, tinha esquecido que você deu esses rolês do trampo. Sim, eu fiz 3 especializações na Europa. Sim. Eu fiz duas vezes na Bélgica e uma vez na Espanha. Tinha esquecido desse episódio. E sempre envolvidas num contexto multicultural, sabe? Assim, esses cursos na Bélgica mesmo tinham representantes de vários países do mundo todo, bem esparso, assim, tipo Indonésia, Côte d'Ivoire, que é a Costa do Marfim, Nigéria, Cabo Verde, aí pessoas do Catar, Egito, Butão, tenho um amigo da Jordânia, Caraca. que todo mundo vinha fazer esses cursos na Bélgica. E depois, quando eu fiz também na Espanha, eram só latino-americanos. Então, o pessoal da Argentina, Peru, Chile, Nicarágua, Panamá, El Salvador, tudo Colômbia, todos os representantes estavam lá fazendo esse curso, né, dando rolê lá na Espanha. Então, era bem legal. É mesmo. Então, assim, consegui. E tô aqui em São Sebastião, trabalho. Né? Verdade. Afinal, tô aqui depois do expediente, vim aqui fazer uma visita no terminal da Petrobras e tô aqui hoje a trabalho. Né? E depois que. Então, consegui realizar essas viagens associando a vida profissional e tudo mais. Graças a Deus, as coisas também foram melhorando de maneira que eu conseguisse planejar minhas viagens a lazer. Sim. Né? E daí minhas viagens a lazer foram sempre muito motivadas por turismo de convivência, né? Eu vou para a Europa para viver um pouco daquela questão do movimento europeu, Estados Unidos e tal. E depois que eu comecei a de fato associar turismo com esporte. Tá? E foi uma fase que ela, na realidade, ela continua, mas consorciada com a outra questão que eu vou comentar. Então, fiz 3 viagens muito legais para fazer snowboard, muito legais, conhecendo França, Suíça, quer dizer, França, Suíça, Itália, Argentina, muito legais. Fiz 3 viagens de surf para a Indonésia, em Bali. E depois eu emendei para Tailândia. Fui para o Peru, alto surf no Peru e El Salvador. E fui para Califórnia também, nos Estados Unidos. Então, 3 que deram para fazer só para surf. E tenho feito kite nos últimos 5 anos no Nordeste brasileiro. Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Piauí. Nos últimos 5 anos frequentando lá, batendo carteirinha ali para ir velejar, fazer kite em cada um dos lugares ali que o paraíso do esporte do kite. E óbvio que a Clary
me motiva no sentido de falar, pera lá, só esporte não, vamos curtir um pouco, né? E a gente tem conseguido fazer umas viagens também muito legais, assim, claro que ela me acompanha em todas essas de esporte, né? Tenho tido esse privilégio de ter a Clary sempre alta astral ali acompanhando, mas também fazer as nossas viagens românticas, né? Sim. Capadócia, fomos para Istambul, fomos para Maldivas. Andar de balão, pular de paraquedas junto. Os caras curtem, viu? Graças a Deus, graças a Deus. Não, e eu acho até legal você comentar suas viagens, porque eu percebo que muita gente que chega no meu canal chega porque viaja é uma coisa que... eu não sei o percentual, mas deve ser uns 90% da população. Óbvio, né? Deve querer viajar. Lógico. E eu sempre digo que o que me moveu a fazer essa temporada nômade, que eu falo que essa temporada nômade, ela não dura mais que 5 anos. Eu estou no meu segundo ano, cansa. Mas foi uma forma que eu encontrei de viajar mais. Porque no final das contas, é complexo essa coisa de você, reservar o dinheiro, outra, encontrar o calendário. O tempo, né? Em toda a dinâmica da vida familiar. Exatamente. E também o que me moveu de fato foi que eu achava que nessa idade que as crianças estão agora, né, mais pra frente isso vai dar problema, mas nessa idade que as crianças estão agora seria uma forma delas aprenderem com o mundo. Então foi esse o meu objetivo. Só que eu percebo que muita gente chega porque as pessoas querem viajar mais. Sim, sem dúvida. E daí acabam não conseguindo por N motivos que a gente já comentou aqui. Então é até legal você comentar que, tipo assim, você conhece muito mais lugares que eu, que sou nômade, né? Que coloco minha cara na rede como nômade. Justamente porque você consegue se planejar para isso. É um dos seus objetivos e agora é um dos objetivos da Clary também, né? Sim, sim. Então, de repente, vocês conseguiram fazer uma vida de viajante sem ter o estresse de ser nômade. Então é legal esse contraponto também, né? Sem dúvida. No final das contas, a gente sempre idealiza algumas coisas que são quase inviáveis, impossíveis, né? E acaba sendo esse o motivo da frustração, falar, eu não posso fazer, né? No fim das contas. Né? Mas a minha vida hoje é uma vida de executivo. Eu não tenho muito controle da minha agenda. Falar isso, eu não tenho muito controle da minha agenda. Não tenho muito controle, não. Eu tenho quase nenhum controle da minha agenda no sentido de que eu preciso estar presencial. Tenho reuniões que não tem como eu faltar, de conselho de administração, de reuniões de diretoria e vários outros projetos que não tem como. E eu tenho plena consciência disso. Ao mesmo tempo, eu sempre estive fazendo cursos e tudo mais. A Clary tem a vida dela, ela faz o atendimento, né, de harmonização facial, ela tem que estar lá presente, claro. Né? Tem o calendário dela, tem a rotina dela. Cara, como concilia tudo isso? Né? Então, assim, esses dias mesmo a gente estava, 2023, começou, vamos dar uma olhada, como que a gente vai fazer, um ano de casado, vamos fazer uma outra para não sei onde, que a gente tem a ambição de ir para Tailândia. Eu gostaria muito de levar a Clary para Bali, né? E daí consorciar, vamos fazer novamente uma viagem de surf e depois conhecer as entranhas ali, o Bud, regiões de Bali que são muito legais para casal e espetaculares. Mas tem que se planejar. Tem que se planejar no tempo para encontrar ali, afinal, tenho minhas férias. Né? Elas são contadinhas, mas eu utilizo delas da melhor maneira possível. Quero conhecer vários lugares. Quero fazer muita viagem por esporte. Quero surfar em muito lugar, quero velejar em... Cara, tem uma lista de lugares que eu quero. Eu não sou daqueles que fica planejando totalmente assim, não. Mas tem lugares que estão ali no seu reservadinho ali, né? Então, tem algumas coisas que eu vou fazer ainda. Tá? E, obviamente, que a Clary também tá sempre com a listinha dela ali. Não, nós vamos aqui, vamos tentar conciliar, vamos aqui. Então, temos ali uma série uma lista ali de lugares. Isso aqui precisamos fazer. Né?
E eu ainda quero levar a Clara também em vários lugares que eu já fui. A Clara é mais daquelas assim de, vamos riscar os lugares, os países. Tá? Eu penso, cara, pra mim não importa pra onde eu esteja indo, se é novo, se não é. E muitas vezes eu gosto de ir de novo no mesmo lugar, sabe? Porque você conheceu e chegar lá e se sentir em casa. Sim. Eu acho espetacular, sabe? Assim, uma sensação muito legal. Quando você chega do outro lado, chega num lugar nada a ver, assim, você... Uma coisa que já aconteceu comigo, chegar em Amsterdã e eu chegar num bar, né? E chegar nesse bar e meu celular conectar no Wi-Fi. Eu falei, caralho, tipo... Isso é pra pouco! Não é? Puta vida, cara! Nossa! Aqui já tá... É mesmo? Que da hora! Muito maneiro, Muito maneiro! É o Coffee Church Old Church. Que legal! Coffee Shop Old Church. Que legal! Isso é muito legal! Sim! Olha, é em casa. É em casa. Isso já aconteceu em vários lugares. E conhecer pessoas. Né? Você vai nos lugares e você conhece o cara que tá lá e que, por exemplo, vende o ticket de tal passeio ou de tal lugar para ir. E você chega lá e você criou, de certa forma, algum tipo de conexão ou tal com a pessoa e você volta lá e o cara fala, você aqui de novo, né? E, cara, não tem nada melhor do que isso, na minha opinião. Eu acho que isso é muitas vezes mais satisfatório do que estou indo num lugar novo. Sim. Né? Eu, claro, quero conhecer lugares novos, mas também quero repetir muitos outros, assim, e faremos isso. Massa. Quem é o Adriano hoje? O Adriano não foi um adolescente tranquilo, viu, gente? Ele não foi, ele tá contando tudo aí onde ele chegou aí. Ele não foi um adolescente tranquilo, tinha uma turminha do barulho lá no interior de São Paulo, onde nós morávamos, né? Aprontou altas. Graças a Deus. Saudáveis, mas altas. Com certeza, com certeza. Eu tive uma fase bem moleque, né? Moleque, arteiro, fazendo só porcaria, né? No sentido de bagunça. Sim, bagunceiro. Queria saber, não queria saber do dia de amanhã, né? Bagunceiro. E sem dúvida isso mudou completamente. Eu acho que desde o momento que eu voltei dos Estados Unidos, a gente estava até conversando, né? Cara, que mudança que foi aquilo. Quando você foi, na hora que você voltou, parecia que era uma outra pessoa. Sim. E eu acho que sim, né? Aquele momento ali foi um amadurecimento muito intenso, rápido, assim, mas tem a ver também não só com a vivência, mas com a idade, com um eu acho que é a subida natural. do degrau da autonomia, né? Sim, sem dúvida. Eu estive conversando com o Vini sobre esse degrau que a gente tem que subir, que é difícil de subir. É difícil. Eu acho que tem duas coisas. É difícil de subir porque você precisa ganhar corpo. E esse corpo, ele não é suficiente. Porque o primeiro movimento que a gente faz, a gente sempre está imaturo. Mas a gente tem um pouco da bagagem para confiar nela e confiar no autoconfiança e falar, eu vou, eu posso ir. Qualquer coisa eu tenho meu lastro, a gente tem essa oportunidade. Sim, né? Eu volto para minha família se for necessário, mas eu vou me expor. Né? E eu acho que quando você dá esses movimentos, esses degraus que você comentou, né, de autonomia, ele é algo exponencial, né? Porque depois que você percebeu que você é capaz, você falou, opa, pera lá. Abre um mundo de possibilidades que você daí começa a olhar e fala, peraí, com um pouquinho de bagagem que eu ganhei nesse último degrau, dá para eu seguir mais 5 degraus. Né? E se você de fato tem um objetivo, tem uma ambição, tem a persistência, porque a vida não é fácil, nunca foi, ninguém disse que seria, e ela só prova que se disser é mentira, não será rápido, não será fácil. Né? É um processo. É um processo que você mesmo comenta muito e eu concordo plenamente, disciplina. Se você não tem uma disciplina, não tem como as coisas darem certo, né? Agora, para encerrar, Adriano,
que é ser livre? Livre para mim é ser capaz. Liberdade para mim não é a conquista final. É ser capaz de conquistar aquilo que significa liberdade para você. Seja capacidade física, seja capacidade intelectual, seja capacidade de aproveitar oportunidades, mas que te leve para aquilo que significa liberdade para você. Até porque a minha visão, não tem uma única liberdade. E na nossa vida nós vamos ter vários tipos de liberdade ao longo da vida. E nós vamos ter que conquistar essa liberdade. Então, ser capaz de buscá-la, para mim, é ser livre. O que é ser leve? Ser leve. Ser leve, eu considero viver o presente. Sem estar pensando no que passou, sem estar pensando no que virá, mas estar no presente. Né? Seja fazendo esporte, estando no momento com a minha esposa, batendo um frescobol com meu pai no fim de tarde. Isso para mim tudo é leve. Tudo presente, tô lá. Tudo. O resto tudo se desfaz. Nesse momento é leve. Bom. E o que dane-se? Dane-se a opinião dos outros, cara. Dane-se. Eu falo dane-se, me parece de uma maneira, né, tipo, não tô nem aí pra opinião dos outros, não, eu tô aí pra caralho. E é isso que eu repito pra mim no sentido, cara, dane-se. Né? Sempre realizei sempre tive várias atitudes na minha vida, sempre me movi independente da opinião dos outros. Né? Então eu sempre tive um pouco de dane-se, no sentido de estavam tentando me tirar do meu caminho, como se fosse, né? Mas sem dúvida para mim isso serve para presta atenção, ouve, sempre tem algo importante, mas no fim das contas dane-se, segue rumo. Legal. É isso aí, Adriano. Então, o toque do pai aí, como é que é? É isso aí. Obrigada, Adriano. Aprendi o toque do pai. Quer saber mais sobre as reflexões e vivências para pensar fora da caixa, construir uma vida com um propósito e de uma forma bem desconstruída? Então, se inscreve aqui no canal, nos siga lá no Instagram e vem com a gente. Saudações de liberdade, amor e disciplina.